A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Todo mundo bem? Menos o Rômulo, né? O resto, todo mundo bem. Que bom, que bom. Irmãos, a gente continua conversando hoje sobre família a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 9 do capítulo 6. Então a gente vai pegar o fim do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Esperar aqueles irmãos que querem abrir, ligar as Bíblias, para nós lermos juntos. Sim? Para quem quiser acompanhar, está aqui em cima também. A partir do versículo 15, irmãos, do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela sua misericórdia. Que o Senhor permita, Pai, que a sua palavra chegue aos nossos corações. Que seja a sua palavra pregada aqui agora, Senhor, nessa noite, nesse culto. Durante esses minutos que temos, que o Senhor possa estar atuando nos nossos corações, trazendo discernimento, entendimento
e conselho, Senhor, da sua parte e não de ninguém. Que a sua voz, Pai, seja ouvida por mim e por cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao último domingo em que a gente fala sobre família na série, tentando trabalhar uma perspectiva cristã dos relacionamentos familiares como um projeto para o futuro. Nós pegamos a bagagem de tudo que foi trabalhado nos domingos anteriores junto com o pastor Rômulo e trazemos agora para pensar o futuro das nossas famílias, o futuro dos nossos relacionamentos, o futuro da nossa vida em família e, por isso, da nossa vida em comunidade. Pastor Rômulo, nos últimos 3 domingos, ele pregou com base principalmente no relato da criação no Gênesis, mostrando para nós que a família ela tem um lugar central naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz. A família ela é criada por Deus desde o princípio, feita pelas mãos de Deus, colocada no mundo com a imagem e semelhança de Deus através do relacionamento entre homem e mulher, para que aquela criação feita com tamanha riqueza, a qual Deus olha e diz que é muito boa, tenha um representante dele, ou melhor, representantes deles na família. A família, ela é, junto com todas as coisas criadas, parte da origem da nossa própria vida, da origem do próprio universo. Do nosso Deus veio não só as coisas que nós vemos, mas cada um de nós. De Adão e Eva são formadas as famílias do mundo e nós olhamos então para cada ser humano de uma forma diferente, sabendo que somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e planejadas por Ele para cuidar da boa criação que Ele fez. Na verdade, da muito boa criação que veio das mãos dEle. Nós olhamos o capítulo 1 de Gênesis e vemos uma criação rica, uma criação que Deus diz que é muito boa. Deus faz sol, lua, estrelas, mares, terras, animais aquáticos, animais terrestres, aves, todos segundo as suas espécies. E é interessante que essa palavra espécies aparece várias vezes no Gênesis, que foi trabalhado com a gente nos outros domingos, para mostrar para nós que essa criação é rica, feita por Deus com todo o cuidado do mundo, criado por Ele mesmo, mas colocada nas mãos de um representante que herda dele a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou para cuidar dessa criação, para receber aquilo que é dado das mãos de Deus e para desenvolver aquilo que foi criado por Deus. Família é algo criacional, gente. Família faz parte da nossa visão do que o mundo é, de onde o mundo veio e para onde ele vai. Família é algo fundamental para a vida humana, desde o nascer de uma criança, como nós batizamos hoje pela manhã, no desenvolvimento da infância, da adolescência, da juventude, da descoberta das vocações, no envio para o mundo para formar novas famílias, novas crianças, novos adolescentes, novos jovens, e assim o mundo vai. Famílias que levam, às vezes mesmo nem sabendo, a imagem e semelhança de Deus, e com isso, o chamado para reconhecer essa criação e para cuidar dessa criação. Só que, quando olhamos para a criação, nós percebemos que com a nossa época existem alguns contrastes. Da parte do Gênesis escrito por Moisés, se a criação fosse uma música, por exemplo, seria com certeza parecido com a bossa nova. Tudo no seu lugar, tudo com uma expressão correta, feita com uma intenção e um significado, com notas muito bem postas para que a gente conseguisse ver ali os dedos do Criador. Só que hoje em dia a família parece mais, na verdade, uma música eletrônica, né? Parece mais o barulho chato que a gente evita da reunião de fim de ano, ao invés de uma bossa nova. Parece mais aquele baticum que a gente não quer ter quando chega as festividades de fim de ano, a gente lembra daquela tia que fala um pouquinho mais do que devia, daquele tio que tem umas brincadeiras que não são muito legais, que constrangem, que preocupam. Se a família, por outro lado, na criação, se nós considerássemos a família uma casa,
Pensem aí, uma bela casa daqueles filmes americanos. A família seria, dentro dessa criação que é uma casa, sem dúvida a sala de estar. Ou aquele ambiente com um sofá, um tapete gostoso, com uma TV e com um som ambiente, onde a gente senta com nossos irmãos, nossos pais, para ver um vídeo do YouTube, ouvir uma boa música, tomar um café, bater um papo, ouvir do dia do outro. Hoje em dia, por outro lado, família, ela parece mais o porão. Aquele porão que fica embaixo da escada que vai para o terraço, sabe? Aquele porão que a gente precisava achar um lugar para colocar os restos da última reforma, e a gente coloca ali. Aquele porão que a gente guarda, por exemplo, os jogos de tabuleiro que um dia o pai jogou com os seus filhos. Hoje ele não joga mais, porque o filho está no quarto jogando LOL ou jogando FIFA no videogame. E o pai, ele só queria ver o jogo do Fluminense. Lá dentro estão aqueles cadernos de desenho, aqueles cadernos de música, talvez, que os pais já usaram um dia ou foram obrigados pela professora de arte da escola, das crianças, mas que ele abandonou assim que ele pôde. Naquele porão que fica embaixo da escada. Teia de aranha, vassoura junto. Às vezes o melhor que tem lá é um desinfetante, porque a gente não tinha onde guardar os produtos de limpeza, a gente bota lá também. Parece que há um contraste muito claro que a gente precisa perceber, irmãos. Se a criação tem... Se a gente considerasse a criação, por exemplo, como... vamos pegar como uma obra de arte, por exemplo. Sem dúvida a família seria aquela paleta de cores, sabe? Que o artista coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui de cada cor, para ele poder pegar e pintar a criação com cada um dos seus detalhes. Mas se nós considerássemos hoje a família, eu acho que ela não está muito para o lado do Leonardo da Vinci, do Aleijadinho, de uma pintura bonita, aquelas coloridas do Romero Brito, não, sabe, que a gente vê por aí. Acho que seria mais um grafite, um negócio mais escuro, mais preto e branco, sem cor. Afinal de contas, as casas estão cada vez mais vazias, né? Nós temos cada vez menos filhos, cada vez menos irmãos, menos primos, as famílias estão cada vez menores. Falta cada vez mais barulho. Há um contraste, irmãos, sem dúvida. Além de pensar, como nós fizemos nos últimos 3 domingos, sobre o que é família na perspectiva cristã, nós precisamos repensar o como viver em família. Porque a realidade ela parece muito distante dessa realidade bela que a gente vê no relato da criação sobre a família. E por conta dessa realidade ruim, por conta dessa realidade difícil, a família atualmente ela é questionada à torta e à direito. Os casamentos são questionados o tempo inteiro, a necessidade de se casar, a necessidade de professar o amor dentro da igreja ou no cartório, a necessidade de ter filhos, será que a gente precisa mesmo? A necessidade de participar da criação desses filhos ou da vida dos nossos cônjuges tem sido cada vez mais questionado e a nossa vida, como foi muito bem colocado aqui nos últimos domingos, ela tem sido cada vez mais orientada para a nossa vontade, para o nosso individualismo, para os nossos objetivos de vida, e não para aquilo que Deus quer do mundo. Porque o que Deus quer do mundo envolve necessariamente família. E o relato criacional mostra isso para nós. Diante disso, irmãos, o problema que eu tento colocar aqui, desde o princípio da nossa reflexão hoje nós temos um relato diferente do que é família, mas nós precisamos rever o como nós temos vivido família, o como nós temos sido família, como nós temos agido em família. Não basta nós termos um conceito bonito, abstrato, romântico, diferenciado do que é família e sair definindo e defendendo família por aí à torto e à direito como cristãos, se nós não vivermos família da forma como Deus quer da criação. E o apóstolo Paulo estava diante de um contexto parecido, com problemas muito bem colocados que são muito parecidos com esses que nós vivemos hoje, que nós viemos estudando nos últimos domingos. E ele responde isso para nós durante o relato de Efésios, da carta aos Efésios, diante do contexto de Éfeso. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
ela é conhecida como a carta da identidade do povo cristão. Do 1º ao 6º capítulo da carta, o apóstolo Paulo está tentando definir um povo. Por quê? Porque naquele contexto, a cidade de Éfeso era uma cidade muito difícil de se viver. Era uma cidade muito difícil de se manter uma igreja, de se manter um povo saudável, um povo diferente, um povo que viu em Cristo uma nova forma de vida. Éfeso era primeiro, antes de tudo, um contexto religioso muito difícil. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida pela adoração à deusa Diana, grega. Deusa ligada aos prazeres da carne. Isso se junta com uma outra circunstância da cidade de Éfeso, o contexto do qual Paulo está falando, que é o de ser uma cidade comercial, essencialmente. Uma cidade portuária, uma cidade com um movimento e um intenso fluxo de pessoas, de bens, de valores, pessoas diferentes passando o tempo todo. Por isso, considerando essa orientação religiosa dos prazeres, considerando muitas pessoas diferentes passando a todo momento naquele contexto, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente promíscua. Era uma cidade extremamente dada aos prazeres da carne. Era uma cidade dada à prostituição, à lascividade. Era uma cidade, por isso, sem noção do que é ser família. Uma cidade, um contexto histórico e social completamente privado de qualquer noção de um relacionamento social saudável. A cidade de Éfeso era dominada pelo Império Romano, que não estava muito preocupado em mudar a forma como a cidade funcionava, estava preocupado em controlar e em ter lucros com a cidade. Mas, ao mesmo tempo, a cidade mantinha uma cultura grega patriarcal. Homens eram dominadores, homens eram os donos de terra, os donos dos escravos, aqueles que diziam e faziam sobre a vida dos filhos, dos primos, dos sobrinhos. O apóstolo Paulo, então, enfrenta um contexto extremamente difícil. Um contexto religioso, um contexto social, um contexto moral, um contexto comunitário muito difícil. E ele está lidando com isso. A gente precisa ter isso em mente para entender o que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas mais do que isso, a gente precisa ter isso em mente para tentar trazer o texto bíblico para o nosso contexto e perguntar: esse texto tem algo a ver com a gente? A discussão que o apóstolo Paulo está tendo tem algo a ver com o nosso contexto? Serve algo para nós? Nós temos como aplicar isso no Brasil, nas famílias que somos hoje, dos Loureiros, dos Lopes, dos Chades, dos Barcelos, dos Moraes, dos Luz, e por aí vai, dos Assis, e por aí vai. A gente percebe que Éfeso era uma cidade marcada pela pluralidade, por uma desigualdade social enorme, por opressão, por escravidão, por deuses que não eram o Deus criador. E isso parece que, para mim, que é muito mais semelhante com o nosso contexto brasileiro do que a gente pode querer aceitar. Nós somos um povo essencialmente miscigenado desde o princípio da nossa colonização. Nós somos um povo colonizado por um povo de origem europeia, que ao mesmo tempo era miscigenado pelos povos do norte da África, que vem para cá e encontra um monte de tribos indígenas, e que ao mesmo tempo, para conseguir implantar o que eles queriam aqui, precisaram trazer trabalhadores escravos em condição subhumana da África. Então, muitas linhas sanguíneas europeias, influências indígenas, influências negras dos escravos que vêm, formam quem nós somos. Somos um povo miscigenado. Os historiadores brasileiros, um que eu citei hoje pela manhã, que é essencial, Gilberto Freire, eles argumentam que o Brasil ele é essencialmente miscigenado porque quando os colonizadores vêm, eles vêm em sua maioria em homens, né? Então a perpetuação do povo que se tornou o povo brasileiro é essencialmente miscigenado pelas mulheres indígenas e negras também, além das europeias. Então nós falamos de um povo miscigenado e plural.
Um povo que viveu desde o seu princípio com base no trabalho escravo. Olha só, o apóstolo Paulo está falando disso também. Trabalho escravo necessário para as grandes propriedades de açúcar, depois de café. E aí desde 1500 até 1888, até quase 1900, quando tem a abolição da escravatura oficialmente, a gente quer dizer, oficialmente nós temos mais ou menos 400 anos de escravidão. De um povo que só trabalhava, e no mais, os que eram descendentes dos colonizadores eram os donos de terra. E tinham como força de trabalho escravos. Esses escravos, depois, quando o comércio de açúcar e café não funciona mais, eles têm que migrar para as cidades. Os descendentes desses escravos, que na época talvez já fossem trabalhadores livres, vão trabalhar nas indústrias. Até chegar nos nossos avós, nos nossos bisavós. Eu falava hoje pela manhã, por exemplo, que meu bisavô, por exemplo, foi ferroviário, metalúrgico. Se nós olharmos e recuperarmos a nossa memória, com certeza vamos perceber que tivemos bisavós que trabalharam nesse sentido. Só que quando a gente tem essa migração rural para as cidades, é inegável que além da pluralidade da miscigenação, o Brasil é marcado pela desigualdade social. O Brasil é marcado por problemas de a formação das grandes correntes de miséria, muitos com muito pouco e poucos com mais muito. O Brasil é marcado por essa desigualdade social que o apóstolo Paulo identificava lá. Então, irmãos, diante disso tudo, eu acho que a gente precisa afirmar e ver como urgente o texto do apóstolo Paulo, porque tem tudo a ver com o nosso contexto. Tem tudo a ver com o que a gente vive hoje no Brasil. Tudo a ver com o que a gente vive hoje no Brasil. Somos um povo plural, um povo desigual, um povo que sofre, e um povo que percebe hoje, como nós falávamos no início e falamos durante 3 domingos, agora o 4º, que a família, 5º, nos últimos 4, hoje o 5º, que as famílias se encontram em crise. Nós compartilhamos do mesmo problema que o apóstolo Paulo tenta tratar. Nós vivemos um contexto praticamente igual nesse sentido com o que o apóstolo Paulo está trabalhando. Por isso eu convido os irmãos, apesar desse contexto histórico que parece chato, e acreditem, eu reduzi ele muito do que eu falei hoje pela manhã, a acordarem um pouco, segurarem um pouco o sono do domingo. Eu sei que logo vem a segunda e a gente está preocupado com os desafios da semana, para a gente olhar para a resposta do apóstolo Paulo para aquele contexto. E olhar para essa resposta e ver se ela serve para o nosso contexto. Nesse sentido, irmãos, eu convido a uma releitura a partir do versículo 15. Porque o apóstolo Paulo, ele se preocupa, naquele contexto daquela cidade difícil, em definir a identidade do seu povo. E a não só definir a identidade do povo cristão, mas a mostrar como esse povo precisa viver em comunidade. Se nós observarmos, por exemplo, em algumas Bíblias aí da NVI, o título, a partir do versículo 15, é Vida em Comunidade. O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui chega o nosso princípio, irmãos, que precisa nortear o nosso pensamento. E é para isso que eu peço que os irmãos prestem atenção. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é o princípio que guia a visão do apóstolo Paulo para a vida em comunidade.
E essa é a primeira pancada que nós recebemos quando falamos da nossa vida familiar. Porque ela tem essencialmente sido prejudicada pelo nosso individualismo. E nos últimos 4 domingos nós falamos sobre isso. Pais que não têm tempo para estar com seus filhos, porque ou estão muito tempo no trabalho, ou no horário que tem de folga, precisam se entreter com alguma coisa. Filhos que não querem estar na presença dos seus pais, porque querem estar fora do horário da escola, se entorpecendo de todos os prazeres possíveis, em todos os serviços disponíveis. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, antes de tudo, tenta mostrar que a vida cristã precisa ser guiada pela necessidade de serviço. A vida em comunidade envolve sujeição. Sujeição. E o apóstolo Paulo fala isso com um princípio que ele deixa para nós logo em seguida. E eu convido para a gente continuar relendo o texto, irmãos. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A gente fala disso já já. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. E aqui está o sentido do texto, irmãos. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate do marido com todo respeito. O princípio que guia o pensamento do apóstolo Paulo para essa sujeição é a união misteriosa de Cristo com sua igreja. Devemos nos sujeitar em razão dessa união profunda, misteriosa, e o apóstolo Paulo era muito mais inteligente do que eu, para dizer que ela era misteriosamente profunda. A união de Cristo com a sua igreja é que serve de parâmetro para os nossos relacionamentos familiares e sociais. Leiam comigo, irmãos, um trecho do capítulo 2 da mesma carta, em que o apóstolo deixa muito claro, a partir do versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É através da união misericórdia de Cristo com sua igreja que somos feitos família da fé, que somos feitos corpo. Isso faz parte da identidade do povo de Deus que estava em Éfeso naquele momento, apesar de ser um contexto difícil. E o que o apóstolo Paulo estava então pregando é: vocês são família de Deus. Como eu falava antes, eu não sou mais parte dos Loureiro, dos Chad, dos Assis, eu faço parte da família de Deus, da grande família adotada através da obra de Jesus. A família que não é mais restrita ao que chamávamos antigamente de Israel, mas a família que agora, por conta de Jesus e por conta do ministério dos seus apóstolos, é formada por toda língua, tribo e raça. Fazemos parte de uma família, irmãos, muito mais abrangente do que aquela onde nascemos. E é por conta dessa família misteriosamente profunda
que nascemos nas famílias humanas que nascemos. Nossa vida tem um outro sentido. Antes de fazer parte das famílias das quais nós fazemos parte, nós, como sendo salvos e justificados em Jesus, fazemos parte da família de Deus. Esse é o princípio do apóstolo Paulo. E é disso que brota a argumentação dele, dizendo: sujeitem-se uns aos outros, assim como Jesus se sujeitou à igreja. Mas Arthur, o que quer dizer esse mistério profundo? Se nem o apóstolo Paulo entendeu, eu vou entender? Gente, o mistério é profundo, porque talvez o que o apóstolo Paulo está querendo mencionar aqui é o sentido do próprio evangelho, é o sentido do próprio texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, é o sentido da própria história da humanidade. Ele está falando de mistério profundo, porque ele fala: nós percebemos que somos feitos por Deus, somos criados por Deus, somos feitos como sendo aqueles com sua imagem e semelhança no relacionamento com aquele que é igual a nós, como Adão e Eva, nós pudéssemos cuidar da criação que Ele deu para nós no primeiro momento. Somos feitos, criados e postos sobre essa criação por autoridade e ordenança de Deus. Somos criados, mas caímos nesse mandato, caímos nesse pacto, caímos nessa aliança com Deus, quando deixamos de nos preocupar com os mandatos dele para a sua criação e passamos a nos preocupar com as nossas expectativas, com as nossas vontades, com os nossos interesses. Percebam que esse é o problema que a família vive hoje. Mas em Jesus, num terceiro momento, descobrimos que somos feitos parte de uma família, porque Ele nos adota com o seu sangue e renova essa aliança, nos chamando de volta para essa criação. Por isso o mundo funciona, por isso a gente nasce em famílias, por isso vivemos, por isso o sol nasce sobre maus e bons, como diz Salomão. Por isso as coisas continuam no seu devido lugar, e Deus, em sua misericórdia, apesar de não merecermos e sermos dignos de ira, mantém o mundo sustentado na palma de suas mãos. É por isso que a gente continua vivendo, acordando, dormindo, comendo, bebendo, por conta dessa obra maravilhosa, que vem antes de tudo. O que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para nós, irmãos, naquele contexto difícil, assim como é o nosso, é que esse mistério é profundo, porque é ele que dá sentido à existência. Que esse mistério é profundo, porque a sujeição é a essência daquilo que Jesus fez. Mesmo nós, não merecendo, recebemos aquilo que Jesus é. Mesmo não merecendo, somos restituídos a um relacionamento que nós mesmos abandonamos. Essa é a ideia de sujeição do apóstolo Paulo. Nós falávamos ontem no Encontro dos Homens sobre a importância da piedade. Já pararam, irmãos, para pensar no que é piedade? A gente vive dizendo por aí: nossa, a senhora tal é muito piedosa. Nossa, o senhor tal é piedoso, né? Ele fala assim, piedoso. Piedade, irmãos, é olhar para alguém que não merece e mesmo assim fazer. Por isso o princípio dos relacionamentos é sujeição, porque quando olhamos para Cristo, descobrimos que caímos, pecamos contra o Deus Criador, não somos merecedores de nada, mas recebemos tudo. Então, esse é o norte para todos os nossos relacionamentos. Nós vamos olhar para os nossos cônjuges, nós vamos olhar para os nossos filhos, nós vamos olhar para os nossos netos, para os nossos amigos, primos, e vamos enxergar que eles não são merecedores. Basta casarmos para percebermos isso. A ira brota sem a gente precisar criar motivo, porque no fundo nós olhamos e pensamos que aquelas pessoas não são merecedoras do nosso serviço. Passamos mais tempo com os nossos prazeres, ao invés de estar desenhando ou vendo um filme com os nossos filhos, porque pensamos que eles não merecem estar conosco. Toda escolha é uma exclusão, irmãos. Por isso, o apóstolo Paulo ele tenta mostrar para nós que a escolha do cristão na vida em comunidade é a escolha intencional, racional e integral de sujeição. Sujeição. Porque somos chamados a uma família que é formada pela grande sujeição de Jesus Cristo. O mundo continua funcionando pela grande sujeição da obra de Jesus Cristo.
Se isso não moldar nossa visão de mundo, fica difícil nós falarmos sobre família. Fica difícil enxergarmos a importância da família. Diante disso, irmãos, o apóstolo Paulo aplica esse princípio a pelo menos 3 tipos de relacionamento que têm um relacionamento entre si que é inseparável, mas que ele aplica aqui na reflexão dele de forma diferente. O apóstolo Paulo, a partir disso então, desse princípio, ele vai falar sobre os deveres conjugais, sobre os relacionamentos dos pais, dos cônjuges com seus filhos, e o relacionamento de pais e filhos com o trabalho e com o mundo. E aí a gente faz isso agora. Vê como esse princípio é aplicado pelo apóstolo Paulo. E a gente começa pela frase polêmica, feita pelo apóstolo Paulo e mal compreendida em todos os contextos possíveis. A partir do versículo 22 do capítulo 5. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Se parar por aqui, tem gente que respira até mais fundo. Mas aí o problema é que o texto continua, e não é simples assim. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Se a gente parar aqui, as mulheres já deram aquela cutucada nos maridos do lado. Mas o texto termina. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse contexto é trazendo a união de Cristo com sua igreja e a necessidade de sujeição para o povo de Deus na vida em comunidade, para aquilo que já havia sido relatado para a gente no Gênesis. Quando Adão olha para a mulher e diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, o princípio criacional ali é de identificação, é de uma união sublime que herda a imagem de Deus e que se propaga através da criação de filhos. O que o apóstolo Paulo está propondo aqui é identificação na sujeição. Que maridos e esposas percebam que são chamados a sujeitar-se um ao outro, com funções diferentes, mas com o mesmo princípio, com funções distintas, mas com o mesmo princípio, com posições distintas, mas com o mesmo princípio. O apóstolo Paulo não está, meus irmãos, isso a gente pode garantir, histórica, teológica, filosoficamente, o apóstolo Paulo não está afirmando nenhum tipo de relação de poder, de domínio, de autoridade. O apóstolo Paulo está olhando a ordenança criacional de sujeição e de cuidado. O pastor Vadislau Gomes, como eu citava pela manhã, ele comenta uma obra de arte num livro dele chamado Um Marido Olhando a Sua Esposa. A capa desse livro é uma obra impressionista de uma moça, uma dama do século XIX, sentada num banquinho, pintada nas cores mais vívidas possíveis, vestindo um vestido daquela época de mangas, eu não sei os nomes, mas de mangas até aqui, até a canela, com uma sandália muito bem adornada, branca também, com um véuzinho, com um guarda-chuva também branco, mostrando que dentro da criação, a função do homem é cuidar, como Jesus cuida da sua igreja, como uma obra de arte, como parte da criação rica e muito boa que Deus nos deu. Então, irmãos, nós somos chamados
a sujeitarmos-nos aos nossos cônjuges, mesmo sabendo piedosamente, entendendo a piedade de forma correta, que eles não merecem. Nós fazemos como Jesus fez. Optamos por nos sujeitarmos. Optamos por nos colocarmos à disposição e a preservar e a desenvolver. A alegria do pastor, como nós falávamos aqui alguns domingos atrás, está na saúde do seu rebanho. A alegria de Jesus está na saúde da sua igreja, no sustento de sua igreja, na realização da sua igreja. A alegria do cônjuge, do marido, através da sujeição, está na realização da sua esposa. E a alegria da esposa está na realização em Jesus do seu marido. E a coisa se aprofunda, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele continua dizendo, a partir do versículo 1 do capítulo 6, e esse é o nosso segundo ponto. É incrível como a palma funciona mesmo. É incrível, eu não acreditava não. Mas você dá a palma, o pessoal... É incrível, é incrível. Vamos lá, gente, vamos lá, estou acabando. Se precisar, eu bato mais palma. A partir do versículo 1 do capítulo 6, o Paulo ele mostra mais sobre o sentido dessa relação de Deus com homem e mulher. Ele vai dizer, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. O apóstolo Paulo está mostrando que da relação de identificação de homem e mulher, que percebem a necessidade de se sujeitar como Jesus se sujeita, brotam filhos, também feitos à imagem e semelhança de Deus, com personalidades diferentes, mas que são chamados à mesma vocação de sujeição, que são chamados à mesma vocação de formar famílias, de formar vocações e de servir a Deus no mundo. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que essa relação de sujeição e de identificação, ela se propaga em cada um dos nossos filhos. Então, se as casas parecem como grafite, preto e branco, irmãos, o apóstolo Paulo, nessa argumentação, mostra que essa relação familiar entre homens, mulheres, Deus e seus filhos, precisa ser almejada. Nós precisamos querer que as nossas paletas estejam repletas de cores, para que o mundo seja pintado com maturidade, sabedoria e responsabilidade. Pastor Rômulo pregava uns domingos atrás, a partir dos Salmos, que os filhos são como flechas na aljava, que precisam ser direcionadas em suas vocações. O problema é que a possibilidade de ter filhos está condicionada aos nossos interesses individuais, mesmo tendo condições de ter filhos. E quando os filhos já são nascidos e nós já temos filhos, a sua criação também está condicionada às nossas vontades individuais. A limitação do nosso tempo, ao nosso interesse pelo trabalho, pela estabilidade, pelo consumo. Afinal de contas, a gente tem que pagar a escola do menino, que é muito cara, por isso eu trabalho e não passo tempo com meu filho. A Edith Schaeffer, irmãos, esposa do Francis Schaeffer, nossos pastores falam dele aqui várias vezes, foi um dos grandes pastores do século passado, criou o Labri, recebia pessoas e aconselhava o tempo todo, jovens universitários. Ela escreve um livro chamado O que é Família. E ela mostra para nós que família deve ser o centro social e comunitário da criatividade, e não da limitação. Família deve ser o centro dos relacionamentos humanos, de pais preocupados com filhos, para que eles se tornem maduros e tenham condição de cuidar daquilo que Deus criou. A palavra que precisa definir o relacionamento de Deus, homem e mulher, e seus filhos é criatividade, não limitação. Nós precisamos lançar as flechas que o salmista traz para nós e não economizá-las.
eu fazia um exercício com alguns irmãos aqui da igreja que estavam participando do ministério de ensino, pegava um copinho cheio de questões difíceis, polêmicas, rodava para o pessoal, cada um pegava uma, alguns aqui participaram, e eles tinham 45 segundos para responder. Foi muito legal quando um deles, um pouco mais velho, pegou a seguinte pergunta: e se meu filho decidir ser artista? Rapaz, eu não esperava que fosse dividir tanto a sala como dividiu. Os mais jovens, com um pouco menos de noção das dificuldades da vida, talvez, falaram: nossa, com certeza. Escutaram uma música do Marcos Almeida, escutaram a música de alguns cristãos que estão aí em alta e pensaram: não, é arte para a glória de Deus. Agora, os mais velhos, meu irmão, pera aí, mas ser artista é muito difícil. Como é que assim, vai viver de música? Vai fazer miçanga? O que ele vai fazer enquanto ele é músico? Vai fazer vídeo para o YouTube? Vai fazer reels no Instagram tocando? Pera aí, Arthur. Irmãos, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas os maiores artistas da história foram artistas cristãos. Porque perceberam o dom criativo que está em nós por conta da imagem e semelhança que nós herdamos do nosso Deus e que está nos nossos filhos. Não estou dizendo que nossos filhos precisam ser artistas. Eu estou dizendo que nós precisamos parar de limitar a vida dos nossos filhos. Nossos filhos não precisam ser criados, irmãos, em nome de Jesus, como isso já foi dito várias vezes, para conseguirem uma carreira estável como funcionários públicos, para conseguirem ser os CEOs das grandes startups, ou para ter uma vida estável, pagando os boletos direitinho. Nossos filhos precisam ser criados para glorificar a Deus numa criação que é muito boa. Eu sempre digo isso, eu fiz parte de uma geração que ela tinha que ir para o vestibular para fazer direito, medicina ou engenharia. Nada contra, eu sou advogado. Nada contra direito, medicina e engenharia. Mas nossos filhos não têm que estar limitados aos concursos públicos, às carteirinhas do OAB, aos CRMs e às rotinas bem enquadradinhas para que eles vivam e toquem a vida deles. Nossos filhos precisam, antes de tudo, de atenção e de formação. Nossos filhos, eles precisam de pais que se sentam nas salas de estar, como falávamos no início, e escutem os vídeos do YouTube que eles querem que os pais escutem. Eu falo disso até evitando olhar, porque minha mãe está aqui. O quanto a gente gritava da sala de estar, chamando: mãe, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para mostrar uma coisa interessante que a gente viu. Irmãos, o que nossos filhos querem é que essa criatividade seja desenvolvida. Basta ver uns vídeos da Alice, aquela que faz a propaganda do Itaú, que é a coisa mais fofa do mundo. Não sei quem conhece. Aí foi só um relapso meu aqui. A menina, sei lá, tem 2 anos, ela fala tudo. Cita Aristóteles, Platão, sabe tudo, trigonometria. Simplesmente porque a mãe dela propôs uma redução das telas no dia a dia dela. Nós precisamos trabalhar de 8 às 20, nós precisamos assistir o Netflix de 20 à meia-noite para acordar às 6h30 de novo, pegar o trânsito da segunda ponte. Mas nós não temos tempo de tirar os nossos filhos da tela de celular, de tirar o nosso filho da tela da TV, de tirar o nosso filho para conversar um pouco, para ouvir como é que foi o dia dele, às vezes do nosso irmão, do nosso primo. Nós escravizamos as creches ao entretenimento. Irmãos, nós somos chamados à sujeição, e sujeição envolve negar a nós mesmos e desenvolvermos família, desejarmos família e vivermos família. Eu brincava hoje pela manhã, tudo bem, a Marvel é legal, mas chega de nós só botarmos os nossos filhos para ver o Capitão América e achar ele bonito. Cadê aquela música que a gente escutava lá nos anos 80, que a gente bota o nosso filho para ouvir? Outro dia, um homem me mandou um álbum do Zé Ramalho, a gente estava lá discutindo e viajando naquilo. Quantos de nós fazemos isso com os nossos amigos? Tem um disco dos Secos e Molhados que é excelente, irmão, de 74, que faz a gente refletir. Olha lá, um irmão concordou ali. Irmãos, a formação cultural, intelectual, o repertório dos nossos filhos, as responsabilidades deles, as potencialidades deles dependem do que eles têm acesso hoje. Senão os nossos filhos vão ficar vendo lá o Lucas Neto Desimpedidos, mais um podcast e tá bom.
Irmãos, somos chamados a nos envolvermos. Sujeição, como a gente estava falando, é identificação com a imagem de Deus, identificação com aquele que está do nosso lado e dedicação àquele que está do nosso lado. Cristo cuida e alimenta. Nós temos cuidado e alimentado os nossos filhos em todas as áreas que eles precisam. Os nossos filhos precisam mesmo chegar aos 18 anos e perguntar para o professor de escola bíblica, bem assim, mas existe problema no mundo, existe um monte de mal, tem gente morrendo de câncer, como é que pode existir um Deus bom? Uma questão simples que poderia ser resolvida numa sala de estar aos 11 anos de idade, talvez menos. Nós precisamos. A gente quer dizer para todo mundo que nós perdemos essa geração por conta das mídias sociais. Irmãos, nós não perdemos. Nós perdemos porque somos famílias de pais que se envolvem pouco com os seus filhos. Nós precisamos nos dedicar à formação cultural e da vida em comunidade dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar. E é bom que eles sejam diferentes entre eles, é bom que eles sejam muitos, é bom que tenha muito barulho. Lá em casa era barulho o tempo todo e a gente está vivo. É bom, irmãos, a gente precisa desejar isso. É um chamado de Deus, família, filhos, para a vida em comunidade, para a vocação, para a descoberta das oportunidades que Deus quer dar para eles, não que nós queremos dar. Não que nós queremos ter, eu falo como filho também, as vocações que Deus tem para nós. E vamos, pessoal, para o segundo ponto, ou para o terceiro ponto e último dessas aplicações aqui no texto do Paulo. Depois de falar dessa sujeição na identificação de homens e mulheres como maridos e esposas, e da relação dos pais com seus filhos, o apóstolo Paulo fala do contexto do trabalho lá em Éfeso, que tem tudo a ver com a gente. Escravos, a partir do versículo 5 do capítulo 6, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Irmãos, a família é chamada para assumir a responsabilidade de sujeição, porque é a partir dela que as comunidades seculares são formadas, porque é a partir dela que o mundo funciona. Famílias que se relacionam com famílias, que se relacionam com famílias, que se relacionam com famílias, e por aí o mundo vai e o mundo segue. O apóstolo Paulo está chamando agora para a necessidade de no trabalho mudarmos a nossa forma de viver, mudarmos a nossa postura diante de um contexto difícil. Eu sei que nós mesmos e nossos filhos, seremos enviados para um contexto difícil, que não concorda com a gente, que pensa diferente, que questiona a família, que questiona o casamento, que questiona a própria ideia de vocação, que defende, na verdade, esse individualismo contra o qual nós falamos contra o qual nós falamos. Mas nós podemos mudar a nossa postura. Percebam, num primeiro momento, nessa parte, que o apóstolo Paulo, ele não está propondo uma revolução, uma destruição de como a vida funcionava lá. A igreja acabava de ser formada em Éfeso por pessoas que tinham passado a ter essa visão, se enxergavam como família de Deus e precisavam viver com coerência e integridade num contexto que discordava delas. Mas isso não significa que o apóstolo Paulo não achasse esse contexto injusto. Não significa. O apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ele é contra essa relação de escravidão e é a favor da justiça de empregadores e de empregados. O que ele está dizendo aqui é, escravos, ou naquele contexto, servos, porque era a forma de trabalho que tinha,
aqueles que não tinham poder aquisitivo, terras, nem nada disso, nem patrimônio, estrangeiros, vendiam o seu trabalho em troca do seu sustento. A nossa escravidão aqui ela é diferente, em alguns sentidos muito pior, e influenciou muito o nosso contexto. Eu repito, nós falamos de um contexto de escravidão no Brasil, irmãos, isso a gente não pode perder de mente, inclusive porque estamos no Sudeste, um país marcado por isso, que nós tivemos o trabalho escravo, um povo sendo tratado de forma desumana, a imagem e semelhança de Deus sendo destruída durante 400 anos ininterruptos. E quando eles são libertos, eles são jogados no mercado de trabalho, sem oferta, sem qualquer tipo de possibilidade de atendimento, para voltar de novo para os seus senhores implorando por um salário para poder trabalhar. Somos um contexto desigual. O Brasil, apesar de todos os discursos de desenvolvimento, é um país que cresce em desigualdade social. Essa é uma realidade global, inclusive depois da pandemia. O mundo todo, irmãos, cresce em desigualdade social. As metas lá da ONU, da Organização Internacional das Nações Unidas, elas estão longe de serem cumpridas em todos os sentidos. Temos pessoas no século XXI morrendo de fome, de frio, de violência doméstica. Temos pessoas se sujeitando a pequenos salários para conseguir pagar as contas, faltando ainda um dinheiro para aquele boleto e tal que a gente deixa para depois. Esses problemas ainda são realidade, irmãos, principalmente no Brasil. A gente precisa abrir os nossos olhos para isso. O apóstolo Paulo está, sim, preocupado com as condições de vida de escravos e de senhores. Ele é muito claro em suas cartas em dizer que não há diferença entre ricos e pobres, escravos ou livres, mas o apóstolo Paulo está dizendo que escravos e livres, pobres e ricos são nivelados pelo alto em Jesus. Se aceitarmos as dificuldades trazidas para o mundo pelo pecado, esses resultados terríveis que nós vemos no mundo, como aconteceu no Brasil, estaremos negligenciando o chamado que o apóstolo Paulo está fazendo para o trabalho. Escravos, sirvam a Cristo como aquele que deu as oportunidades, não para agradar os seus servos. Isso é uma pancada na cultura daquele momento. E a gente não tem dado essa pancada hoje. Não tem problema, irmãos, em ter dinheiro, não tem problema em ter patrimônio, mas o versículo 15 precisa gerar uma dúvida para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como nós vivemos com aquilo que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo, ele então tenta mostrar que essa relação de sujeição, ela precisa, sim, ser expressa fora das nossas casas. E no raciocínio que a gente seguiu nesses dois textos, justamente pela formação dos nossos filhos, pela imagem e semelhança do nosso Deus, propagada por pais e mães em filhos que têm a imagem e semelhança de Deus e por isso vocações, oportunidades que Deus dá. E que por isso cuidam do mundo. Tem uma nova forma de serem empregados e uma nova forma de serem empregadores. Irmãos, eu encerro agora, chamo o pessoal do louvor, trazendo conclusões para os problemas que a gente identificou tanto no contexto de Éfeso quanto no contexto brasileiro. Nós propomos aqui, junto com o apóstolo Paulo, que a família, ela é o melhor projeto de futuro possível, porque a família molda os nossos relacionamentos com nossos cônjuges, com os nossos filhos, e nas vocações que reconhecemos em nossas casas, cuidamos do mundo. Se tem uma mensagem final para nós concluirmos essa série de pregações sobre família, é de que nós precisamos desejar que a família se estruture como Deus quis. Nós precisamos desejar que mulheres e homens estejam bem cuidados por aqueles que vivem com eles, acompanhados, aconselhados, monitorados, servidos. Nós precisamos, irmãos, pensar que as crianças precisam estar em contextos equilibrados e saudáveis, mas muito mais do que isso,
Não basta trazer eles à igreja, é necessário investir nossas vidas enquanto pais, mães, irmãos, primos, na vida daqueles que nascem e que herdam a imagem de Deus. Porque só assim, irmãos, em quarto lugar, só assim a forma de viver em comunidade ela pode ser mudada. A família ela é central, a família é criacional, a família ela é fundamental para a formação da nossa sociedade. Mas o como que o apóstolo Paulo propõe para guiar as nossas vidas é o melhor projeto de futuro possível. O como viver que o apóstolo Paulo está propondo diante da união profunda e misteriosa de Cristo com sua igreja está na família. Esse é o projeto cristão, irmãos, para o nosso tempo. Famílias integrais, famílias criativas, famílias envolvidas, famílias preocupadas, famílias orientadas pelas vocações que o nosso Deus dá. Que a gente ore por isso, irmãos. Que Deus guie nossas famílias, cada família aqui representada, cada filho, primo, sobrinho que nasce, e que o mundo seja preenchido dessas cores que Deus quer, de pessoas que anunciam que esse mundo é criado por Deus e clama pela sua volta, e que a resposta já veio, irmãos, mudou as nossas casas e pode mudar o mundo. Essa é a ideia, esse é o projeto de futuro. Louvemos a Deus por isso, irmãos. Amém?